Clube do Remo tá com o seu treinador ameaçado, tá? Remo. E não é demissão, muito pelo contrário. É gente da Série A de olho no Daniel Paulista. Pelo menos essa informação que vem direto de Recife, tá? O Pedro Maranhão, repórter que cobre, né, o dia a dia das equipes cearenses, né? Trabalha na TV Jornal e do TV Jornal lá em Recife. Ele reportou de que o Daniel Paulista é um dos alvos do Sport. O Sport que demitiu o técnico português Antônio Oliveira depois de 6 jogos. E a multa rescisória dos caras também ela é grande, né? São 6 milhões de reais. Eu ouvi até uma história que não é esse valor a multa. O Pedro, até confirmar o nome dele, ele até estava apurando, não é 6 milhões. E chegaram a falar em 3 milhões e meio também, mas não é confirmado isso. Mas esse valor não é confirmado. Ah, é verdade. Olha aqui, ó. Ele até fala aqui sobre essa informação. Outra informação sobre a multa rescisória de Antônio Oliveira. Ainda ontem, pessoas ligadas ao esporte haviam desmentido o valor de 6 milhões. Porém, estava aguardando o exato valor para divulgar e segue aguardando. Pelo menos é o que diz aqui o Pedro Maranhão. Deve ser uma boa fatia. O Antônio Oliveira, que saiu depois de 4 jogos e 20 dias de trabalho lá no esporte. E os alvos são, pelo menos, os nomes na mesa, né? Daniel Paulista e Jair Ventura. Do Avaí. Isso. Os dois já passaram pelo esporte. Cara, até me confirma, João Vanderlei, eu vi uma história... Multa rescisória? Que a multa seria menos de 500 mil. Bruno Amâncio, nosso companheiro Bruno Amâncio, checou a informação, conseguiu de que a multa do Daniel Paulista é de 485 mil reais. Cara... que é um troco. Antes da saída do Papelim, eu achava que ninguém ia pagar um dinheiro assim pra tirar, ou principalmente o Daniel, do Remo. Mas depois que Fortaleza pagou quase 1 milhão pra tirar o Papelim, eu não duvidaria desse valor aí. O Sport ter esse valor, né? Porque é um time também que passa por alguns problemas. Mas a gente fica nessa expectativa, né? De que se vai ser mesmo essa questão. E, cara, fazendo um bom trabalho no Remo, e aí aparece ali uma sondagem. Ele não vai. Vai ficar aqui. Você acha que ele vai ficar aqui, Michel? Vai ficar aqui. Se ele for, o Tonhão fecha o aeroporto ali. Já foi o Papelinho. Aí fala, não, tu não vai. Tem que pagar a multa, né, cara? Se bem que hoje o Sport é um moedor de técnicos, né? Só hoje. Porque demitiram o Antônio Oliveira e também demitiram outro treinador antes. Tô tentando até conseguir o nome aqui. O Sousa, não foi o Sousa? Acho que foi o Sousa. Foi o Mariano Sousa. Que saiu do Sport também, meus amigos. Então, o negócio não tá fácil lá em Recife. O Pepa também. Não tá fácil o negócio lá em Recife, tá? Mas o Sport, pelo menos a informação que a gente tem da imprensa pernambucana, é de que está de olho no Daniel Paulista e no Jair Ventura, 2 técnicos que hoje estão na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Olha, Daniel Paulista ele precisa de um trabalho consistente, né? Eu acho que sair do Remo do jeito que está agora, do Remo bem, brigando por alguma coisa na Série B, para ir para a Série A, para um time que está em crise, aí o Sport já está meio no mesmo esquema de crise do Paysandu, né? É um cenário meio parecido, só que na Série A do Campeonato Brasileiro. Acredito que não faria muito bem, assim, para a carreira do Daniel Paulista. Seria um risco muito grande. É muito melhor ele fazer um trabalho consistente e que dê resultado no Remo primeiro, para quem sabe depois ele quiser buscar um outro clube da Série A ou do eixo sul-sudeste. Mas é Série A, né? O outro clube do eixo sul-sudeste. Não, mas eu falo, por exemplo, nesse momento o Sport é o Lanterna, disparado Lanterna, mas querendo ou não é um começo de Série A. Sim. Então seria para um treinador que passou pelo Sport até há 4 anos, se não me engano, João, e seria talvez o grande atrativo seria esse. Claro que financeiramente é algo mais, mas, cara, o que me preocupa é essa multa. Como eu falei, cara, se fosse antes da situação do Papelim, eu estaria até mais tranquilo, porque, o Sport não vai pagar $500 mil para tirar o Daniel. Mas é um valor que o clube tem. Só que, dentre os nomes, pelo que eu ouvi da galera, principalmente da torcida do Sport, talvez o do Jair Ventura seja mais favorável do que o do Daniel Paulista. E até porque o Jair teve mais trabalhos em Série A do que o Daniel Paulista. Então, se fosse contratar alguém com experiência em Série A, seria o Jair Ventura. O Daniel não tem tanto peso assim. Então, acho que isso que é o que mais
pesaria nesse momento para o treinador ficar por aqui. É assim, mais ou menos. Por exemplo, tá sem treinador, aí você vai olhar, aí você liga pro Daniel, você fala assim, ô Daniel, quer vir pra Série A? Ele, opa, eu quero, vou sim. Aí depois ele lembra que ele tem um contrato, né? Aí depois ele lembra. Aí, não, tem que primeiro me liberar aqui e tal. Aí, pô, tem a multa. Ele falou, a multa eu não pago. Vê se tu te libera aí. Aí fica pensando se vale pagar a multa ou não. Vai tentar outras possibilidades, né? Enfim, mas que mexe com o treinador é natural que... Sim, pô. Pô, todo mundo sonha em estar numa Série A. Se fosse eu, já tava lá há muito tempo. Senhores, o Clube do Remo joga no domingo contra o Operário e até lá o time ainda tem o resto da semana de treinamento, né? Hoje quinta-feira, tem sexta, tem sábado ainda. E o Remo vai ter um jogador disponível, novo jogador, né? Disponível para essa partida. Eu tô falando do atacante Matheus Davó. A gente acompanhou a coletiva dele ao vivo aqui, só que a gente não teve tanto tempo de repercutir algumas falas do jogador. Portanto, vamos ouvir o Matheus Davó falando agora aqui na programação, justamente sobre essa chegada ao Remo e também sobre a posição onde ele joga. Porque já foi debate aqui na bancada. Porrada feia. Se ele joga como ponta ou centroavante. E aí, Davó, como é que você gosta de jogar? Vamos ouvir. Com certeza. Eu já conhecia o Papelinho, o Daniel também, né? O treinador. Isso daí foi muito importante para a minha decisão. E a gente sabe quando o Remo tá bem, a massa, né, vem junto, então pesou bastante. Eu assisti alguns jogos e vi aquele estádio lotado. Eu acredito que todo jogador almeja jogar num clube que tem essa nação, né, torcendo. Então pesou bastante esses fatores. Sim, a respeito do jogo, acredito que sim, que estarei pronto. Já estava treinando e tudo. Minhas características, com o Daniel eu jogava de 9, né, na campanha que a gente fez. Também jogava de segundo atacante. Posso jogar ali também de ponta, de meia, mas a minha principal característica assim, é ficar mais perto do gol, jogada de explosão, facões ali e finalização. Então eu prefiro estar mais perto do gol ali, meio centralizado. Tá aí. Então ele é 9, né, Matheus? Ele jogou muito mais de 9 nos últimos anos. Tá aí, o Matheus e ele é aquele 9, como eu falei. Fala assim, chupa, Michel. Porque ele é o 9 de característica de atacar o espaço, né? Eu até falei que característica de movimentação lembra o Ribamar. Eu espero que na hora de fazer os gols não lembre tanto. Mas ele é esse 9, não é aquele 9 que vai ficar parado, um postezão lá dentro. Ele mesmo falou. De movimentação, atacar o espaço. Ele é um jogador de mobilidade. Ele não é aquele centroavante que vai ficar paradão lá na área. Então, isso com certeza não. E a característica... É diferente do Viseu, por exemplo. O Viseu é muito mais cara de pivô do que o Davó. E a característica desse time do Remo é de ser muito móvel. De ter bastante velocidade. Que trabalha muito em transição, né? Justamente. Então, pode encaixar aí no sistema do Daniel Paulista. E ele era titular junto com o Regis, Michel. Tem uns 2 gols do Regis naquele ano que é pivô do Davó, Regis de na frente. Temporada 21, onde o Daniel Paulista estava lá no Guarani. O Guarani foi bem naquela Série B, inclusive. E agora os dois reeditam aí essa... Os 3, né? Cara, que reeditam essa boa. parceria. Você vê o meio de campo. De onde saiu essa música? Tira essa música, pelo amor de Deus. Eu odeio essa música. Vamos falar disso. Por quê? Afeta seu coração? É chato. Já deu, já passou. O Ribamar não tá mais nem aqui. Cara, você olhar um elenco de um clube paraense, aí você vê um Caio Vinícius, Pavani, aí você vai mais pra frente. Posso jogar com Jaderson ou com Regis. Eu posso jogar com Janderson ou com Maxwell. Posso jogar com o Pedro Rocha. Joga com o Pedro Rocha. Ou o Pedro Rocha. O Rocha Pedro. Não, o Adailton tá ali. Mas aí você faz um ataque... Muito mais Janderson e o Adailton. Você faz um ataque com Janderson, Pedro Rocha e Matheus Davó, tendo um Felipe Viseu, tendo um Maxwell. Esse time né? Aí você escolhe um Jaderson, um Regis. Cara, jogador de verdade, né? Jogador
top de linha. Pra mim, no auge, podemos dizer assim, o time titular do Remo depende muito do Jaderson, né, cara? Mas seria Caio Vinícius, Jaderson. E daria essa oportunidade pro Regis, no time titular. Aí Janderson, Davó e Pedro Rocha. Eu gostaria de ver esse time em campo. Aí sem o Jaderson, pra mim, o reserva, entre aspas, seria o Pavani. E aí, dependendo do sistema, tu pode adiantar do jogo, né? Tu pode adiantar o Jaderson, botar o Pavani ali. Sim. Pô, fica top demais também. E aí tem um monte de gente, né? Boa, né? No banco, né? Tem Luan, tem o... Do meio pra frente? É o Luan, cara, e boa. Daniel. Tem o Daniel Cabral. Eu acho que o Daniel Cabral ainda vai render bastante. Útil. Não, mas são bons jogadores. Não são jogadores perna de pau. Não são. Mas... Amigo, seguinte. A rodada da Série B começa hoje, tá? E o Remo vai ter que começar a ligar os seus secadores aqui, porque às 18 horas... tem Botafogo de São Paulo e Coritiba, lá em Ribeirão Preto. E o Coritiba hoje é o segundo colocado com 19 pontos. Então, além de ganhar o jogo do final de semana, o Remo vai ter que torcer para outros times não se desgarrarem ali na tabela, tá? Amanhã, 7 horas, tem Novo Horizontino e Chape. Novo Horizontino é o terceiro colocado com 19 pontos. Amanhã também à noite, com transmissão da Liberal, teremos Cuiabá e Paysandu na Arena Pantanal às 9h35, e aí o Remo vai ter que torcer pro Papão, tá? João, por que 9h35? Aí eu já não sei. Pergunte pra televisão. Sei que você ia saber, eu acho que é televisão. Nosso representante da TV. Não, mas é justamente, eu acho que é por conta da TV. Porque o outro jogo do Paysandu também vai ser 9h35 na outra sexta-feira. É a TV, gente. Aí eu vou ter que checar, porque eu acho que inclusive esse jogo é de TV aberta, cara. Me chama atenção esses 35, por que não 45? É pra dar tempo do comercial, porque o programa vai até 9h30, aí mete um comercial, faz a abertura e tal, e dá pra começar, entendeu? Eu vou até confirmar isso aqui. Mas a situação de tabela é a seguinte, o Remo vai ter que torcer pro Papão, cara. Pelo menos tirar um pontinho. Cara, nesse momento, é claro que o torcedor vai acompanhar, mas não dá nem pra perder energia secando ninguém, porque tem tanto time brigando lá em cima que eu acho que... Tem que fazer a parte dele. Que nem vale. Vou secar todo mundo do campeonato, quem tá lá embaixo vai chegar lá em cima. A parada que os clubes fazem pra brigar pelo acesso é de a cada... Meta de pontuação a cada 4 jogos você ter 7 pontos. A cada 4 jogos você ter 7 pontos. Então daqui a 2 rodadas... o Remo teria que ter 21 pontos. Sim. O Remo tem 17. Né? Venceu então, empatar. para estar dentro da meta, o Remo teria que ter os 21 pontos. Né? E isso daí ainda te dá uma margem de 2 jogos no final, para você passar tranquilo para a Série A. Né? Então, para você ver o quanto que é difícil. Sim. Né? Não é tão simples assim. Então, a cada 4 jogos, para o torcedor entender, a cada 4 jogos tem que fazer 7 pontos. E é isso mesmo. Vai ser TV aberta. TV aberta. O jogo do Paysandu. Por isso que é 9h35 da sexta-feira. Rede TV. Na Rede TV? Isso. Então o outro, contra o Botafogo também vai ser, que é o mesmo horário, mesmo dia, mesmo horário. Cadê aqui? 12ª rodada. Isso. Cadê? Paysandu e Botafogo. É isso mesmo. E aí, torcida azulina? Vai deixar levar nosso treinador assim? O Daniel Paulista tá fazendo um bom trabalho, tá colocando o Remo nos trilhos e agora, com o time engrenando, vem time da Série A querendo fazer o desmanche? Não dá pra aceitar! Momento é de união, pressão e alerta geral. A multa pode até ser paga, mas o peso da camisa azulina e o apoio da torcida tem que falar mais alto. E se o esporte tá em crise, problema deles. Aqui no Remo é trabalho sério, é projeto de acesso e o Matheus Davó chegou com fome de gol, já se encaixando no esquema, mostrando que veio para ser decisivo. E com esse elenco forte, essa torcida apaixonada, não tem Série A que tire o foco da gente. Agora eu quero saber de você, remista. O Daniel deve ficar no Remo ou aceitar o risco e ir pro esporte? Comenta aqui embaixo. Tua opinião vai aparecer nos próximos vídeos. Curte, compartilha e se inscreve no canal Leão Azul Marinho. Aqui, a gente defende o Remo com garra, com verdade e sem medo de polêmica. Isso aqui é Clube do Remo! Isso aqui é Nação Azul!